Olá a todos, bem-vindos ao especial Canto dos Clubes aqui no 00, neste episódio de fim de temporada. Eu sou Humberto Ferreira e vamos de uma só vez juntar o canto do Futebol Clube do Porto, o canto do Sporting e também o canto do Benfica. E para terminar a temporada, nada melhor do que trazermos os nossos comentadores fixos, o Paulo Silva. Olá Paulo. O Pedro Varela, olá Pedro, e o João Paulo. Muito obrigado antes de mais por nos terem feito companhia ao longo de uma temporada que começou em outubro, vá lá, mas que levámos-la até ao fim, com cada um no seu canto, e agora trouxemos todos para um canto só. E eu continuo no canto, eles estão mais no centro. Obrigado desde logo por terem aceito este desafio do 00 à cabeça, sem saberem ao certo o que é que ia ser, o que é que não ia ser, e fomos crescendo. E acho que conseguimos trazer um bom produto para os adeptos do Futebol Clube do Porto, do Sporting e do Benfica, e para todos os adeptos do futebol. Paulo, muito obrigado. Pedro, muito obrigado. João Paulo também. Começo por ti, Paulo. Em primeiro tudo, tu achavas que ia ser uma temporada assim de canto do Porto, não especificamente com o título de campeão, mas que o programa ia decorrer um bocadinho nestes moldes? Gostaste? Estás a gostar? Eu queria saber quem és tu e o que é que fizeste ao Pedro Fragoso. Porque isto está um bocadinho estranho, mas pronto. Há determinados momentos que tens de jogar com outras pessoas, não é? Ele está bem. Acho que está. Sai daí, Pedro. Não tinha nenhuma expectativa, na verdade. Eu vim pela for the fun. Na verdade não tinha nenhuma expectativa. Acho que sim, que foi engraçado, correu bem. Tivemos a oportunidade de estar com o João Costa, com o João Brandão, e quantos mais Joões terá o Futebol Clube do Porto que nós possamos trazer, e isso foi muito bom, foi muito engraçado, e de resto acho que conseguimos ser suficientemente leves para tornar os cantos em coisas engraçadas, desde logo porque se é canto do Porto é provável que dê golo. Ei, não está o Fragoso, mas estás tu, não é? Ele mandou-te a guideline para... Tenho tudo escrito a tarefa. Aqui. Afinal, alguém traz cartilha. Sempre. Porquê que tu olhaste para mim? Não, ok, mas tudo bem, foi só uma pergunta. Pedro, no canto do Sporting ainda tivemos o João Castro uma vez, que como companheiro também nesta temporada. Ainda não conseguimos trazer ninguém tivemos o candidato às eleições sim, também. exatamente. E não tivemos o outro senhor que é presidente. O Frederico Varandas, que foi convidado para estar presente. Mas o que é que achaste do canto do Sporting? Acho que o Paulo acabou por dizer ali uma coisa que é importante. Acho que nós estamos aqui pela diversão, no sentido, cada um dar as suas opiniões, como sem aquele lado de ser uma coisa tão profissional como um órgão de comunicação, que é o caso do 00. Divertir-nos, umas vezes mais diversão, outras vezes não tanta, não é? O último programa não teve nada divertido. Claro. Aliás, deixa-me aproveitar e dizer que eu errei nesse programa, já pus no YouTube o comentário, mas a malta não lê direito. Eu errei nesse comentário, nesse último programa, fiquei já aqui e disse que ia fazer aqui a errata porque li mal as declarações de Varandas e comecei esse programa, portanto fica aqui o meu reparo. Mas a verdade acho que é um bocado por aí, a diversão, poder falar daquilo que todos nós, cada um dos seus clubes gosta e que partilha a paixão pelo clube. E acho que correu bem, acho que desse ponto de vista acho que foi muito agradável. Também não conhecia o Igor tão bem como conheço hoje em dia, e acho que acabamos de fazer ali dentro, pelo menos da reação que fui tendo e que fui vendo ao longo dos vários programas, dos 31 programas, acho que correu muito bem. Foi de facto uma boa história que é criada por cada uma das duplas. A certa altura, João Paulo, no canto do Benfica havia quase que podemos dizer uma espécie de sessão terapêutica entre ti e o Duarte, podemos dizer isso? Sim, eu faço minhas também as vossas palavras. Viemos para aqui tipo, deixa ver o que é que isto vai dar, não é? Um bocadinho como aos melões, e foi com um grande melão que eu acabei a época, não é? Portanto, foi começar e acabar. Nós começámos num momento delicado do Benfica, foi as eleições. Exato. Portanto, isso marcou muito todo esse trabalho. Lembro-me também no último episódio, e fica aqui também um abraço para o Duarte, que eu acho que foi fazendo um trabalho incrível de dinamizar os diferentes episódios. Quando houve aquela questão com o Prestiani, foi ali uma fase também muito difícil para nós, sobre como é que se trabalha do ponto de vista de dar a voz e a opinião sobre um tema tão delicado como aquele. Acho que foi assim um momento mais crítico que nós tivemos, e eu fui buscá-lo precisamente para seguir dizer que depois tivemos momentos em que nos divertimos imenso e que nos ríamos das nossas desgraças,
e daquilo que foi a época do Benfica, que não deixa de ser uma autêntica comédia face ao que estamos a viver neste momento. Mas foi sobretudo isso, quer dizer, eram momentos que eu vinha com boa disposição, apesar de tudo o que foi. Terminaste nervoso no último programa, não é? Com a invasão do Pizzi. Terminei por causa daquilo que eu disse lá, por contingências da vida. Eu de manhã tinha tido uma situação com um aluno em torno do Pizzi, e depois o Pizzi apareceu-me à frente, quer dizer, daquelas situações que É dos telemóveis, ouvem tudo. Se calhar foi o Google. Estou a dizer. Certeza, mas foi uma situação completamente fora de tudo que eu estava à espera, e de facto aquilo mexeu comigo, e ainda mexeu mais depois quando eu estive com o miúdo e lhe dei os cromos autografados pelo Pizzi. Foi de facto assim qualquer coisa de absolutamente espantoso, só porque eu tinha falado com o miúdo sobre o Pizzi de manhã, e é estranho que tenha aquela conversa de manhã sem eu saber que ele vinha cá. Sim. Porque eu não sabia. Sim, tu foste informado em cima uma do hora antes, não é? Uma hora antes da E de gravação. repente estou aqui e vejo o Pizzi à frente, e o que fiz a ligação com o que tinha acontecido de manhã, e sim, foi desse ponto de vista. Mas dizer-te que a experiência que eu tive aqui no 00 foi incrível, e continua a ser incrível, até por estar aqui convosco. É uma boa experiência, certeza. Sim, e há espaço para... Agora, nenhum de vocês substitui o meu Duarte. Sim. Agora, eu deixei-me dizer que ele tinha ido à Turquia tratar de uns implantes capilares quando trouxe o Rafa. Pois. Eu não sei se ele estará para lá outra vez, não sei. Mas por causa de se falar do Bruno Lage poder ir para o Besiktas? Estou com as negociações em aberto, há aí coisas novas, mas o Duarte é capaz de estar para lá. Sim, não sei se isso foi uma boca para o Silva. Que disse não foi para eles. Não tem a ver com isso, é que o Silva, durante várias semanas no Canto do Porto, falou da ida a Istambul, por causa da final da Liga Europa. Foi uma coisa que não aconteceu. Pensei que era alguma coisa O que é capilar. que não aconteceu? O Porto ir à final da Liga Europa? Mas não quer dizer que eu não tenha ido. Sim. Não fui. Sabes que, a propósito dessa coisa da Liga Europa, e sem desmerecer, até porque provavelmente o Benfica Também não estou a ver o que é que me iam eliminado. Não, já sei dizer. Mas pronto, podemos falar sobre isso. Que o Benfica com o jeitinho ainda vai parar à conference, mas isso é outra história. Eu este ano passou-me completamente ao lado a final da Liga Europa. Eu não sei se vos aconteceu o mesmo. Eu só me apercebi que ia haver a final depois. Mas a da Champions também. Eu não vi nem a da Liga Europa, nem a da Champions, digo já. Eu nem vi. Mas viste a da Conference? Não. Não. A da Conference visou os últimos minutos, que era o Crystal Palace. Sim. E eu nem sabia quem é que ia à Isso é final. daquelas coisas, alguém a televisão para ver, mas não vi também a da Eu Liga é mais Europa. setas e hockey no gelo. Não. Sim, até porque a da Liga Europa, pois era do Aston Villa, É o Aston Villa, particular sim. interesse, mas só vi o resultado final, não. Quer dizer. Sim, até porque já sabia tanto o Unai Emery que a probabilidade seria De ganhar ganhar. a sua equipa. Portanto, era uma boa dica para o Benfica. Liga Europa, Emery. Pois, Estou a dizer. Não quero dizer. estás a tirar para o ar, Estou a é tirar sempre para o a ar, tirar, mas alguém a vir da Premier League, por exemplo. Com o nome Silva. Avançamos com o nosso alinhamento. Paulo, começo por ti. Que balanço é que fazes desta temporada, de um modo geral? O Porto é campeão, o Sporting termina em segundo lugar, o Benfica é terceiro. Mas tu queres que eu faça um balanço do Sporting e do Benfica? Acho que Não, estiveram tu podes fazer lindamente. um balanço sobre o que tu quiseres, aquilo que foi a temporada. Estou só aqui dando o contexto. Sim. Termina com um surpreendente Torriense, podemos utilizar claramente surpreendente Torriense a ganhar a taça. A temporada é ótima, como é evidente, porque o Porto acaba campeão. E acho que é ainda mais relevante se tivermos em atenção que o Benfica e o Sporting fazem épocas muito semelhantes, se não iguais. Acho que tinham feito no ano anterior, em que tinham dado um bigode de não sei quantos pontos de avanço. O Sporting é campeão com... É com os pontos que terminou este ano? Não, sim, com os mesmos pontos, mas com 150 pontos de avanço, ou coisa que valha. E isso é bem demonstrativo do caminho que em muito pouco tempo o Porto conseguiu fazer, e portanto a época é extraordinária desse ponto de vista em termos do campeonato. Depois havemos de falar do resto. A tua expectativa era que o Porto pudesse apresentar-se nesta capacidade tão cedo e tão constante? Estás a ver, tu não és o Fragoso. Senão não farias essa pergunta. A minha expectativa é sempre que o Porto vai ganhar 5-0. E quase que te consigo dizer os minutos dos golos, porque eu visualizo isto antes. Mas eu já sei que aos 65 não é o Gabri que marca, é o Mora, não é? Depende quem é que começou, quem é que entrou de início. Mas a expectativa era boa. Se tu me perguntas, é óbvio que racionalmente estavas à espera. Sim, certo. Racionalmente estavas à espera. Eu estava à espera que a época fosse muito mais apertada do que foi. Esperava que o Porto pudesse estar a competir com o Sporting e o Benfica,
que partiam até de bases estáveis, relativamente estáveis. O Benfica ainda não tinha mudado de treinador, sequer, o Sporting também não. O Sporting tinha perdido um elemento muito importante, que substituiu muito bem. Pronto, é uma coisa que eles têm, substituiu muito bem e que até lhes permitiu, do meu ponto de vista, jogar um futebol muito mais próximo daquele que o Rui Borges gostaria que o Sporting jogasse. Ele libertou-se das amarras do Amorim e fez a mesma coisa, os mesmos pontos. O Benfica começava estável com o Lage, Bruno Lage, sim. A dizer que finalmente tinha uma equipa que era para ele, que afinal não era bem para ele. E, portanto, eu não esperava que o Porto tão rapidamente pudesse abrir este fosso que se verificou no final. Teve alturas mais apertadas. Não te posso dizer que a minha expectativa era ter esta época tão consistente e tranquila, mas esperava que pudéssemos competir e obviamente esperava e desejava que pudéssemos ganhar. Pedro, tu achas que nesta análise um bocadinho geral da temporada do Sporting há algum momento a tua satisfação por aquilo que a equipa consegue fazer, mesmo não sendo campeã, ou é insuficiente por esse motivo? Não, quer dizer, insuficiente, ainda no último canto dizia isso, quer dizer, se olharmos, não ganhamos nenhum título, tendo uma equipa que talvez das três fosse a que estava um bocadinho mais estável. Tinha aqui a dificuldade de substituição do Guiocas, poderia correr bem ou não, acabou por correr até, se calhar, melhor do que o que se esperava, não é? Porque o Soares acaba por marcar menos um gol do que o Guiocas do primeiro ano. Eu, no início da temporada, achava que o Sporting tinha demorado demasiado tempo a trocar de avançado, mas chegamos ao fim e achamos o Sporting demorou demasiado tempo a fazer qualquer contratação na época passada e ficou muito preso à venda do Guiocas, contratações do mercado de janeiro. Mas a verdade é que dos três era provavelmente o que tinha a equipa até relativamente mais estável, tinha acabado de ser campeão, ali obviamente tinha essa questão do Guiocas, mas tinha tudo para conquistar alguma coisa. Se me disseste que é evidente que a época não é ligeiramente positiva apenas e só porque lutamos pelo título de campeão nacional, embora sempre a correr atrás, não é? Acho que isso a partir de uma certa altura percebeu-se claramente que ia ser um problema, não é? Seja pela questão do Porto, do ponto de vista defensivo, que não dava hipótese a ninguém, seja pela questão física, seja por aquilo que estavam a conseguir e não falhavam e, portanto, a partir de uma certa altura percebeu-se. Eu, ao contrário da maior parte dos meus companheiros de sportinguistas, nunca me pareceu que o Porto fosse falhar, como muitos deles diziam. O Porto vai chegar ali a uma altura, vai falhar, o Porto vai não sei o quê. Nunca me pareceu nada disso e acabou por se verificar isso. Portanto, mas lutamos, não é? É a velha história. Estás aqui para lutar e é isso que eu quero que o Sporting é que lute todos os anos. Se é campeão ou não, isso não tenho uma bola que adivinhe daqui de cristal. Depois há uma boa temporada da Liga dos Campeões, que também, verdade seja dita, foi a nossa melhor, mas também nós não temos muito boas temporadas na Liga dos Campeões, infelizmente, mas acabou por ser uma boa caminhada. Mas salva a época economicamente, não é? Salva a época economicamente, mas sabes, eu percebo que economicamente só interessa a três pessoas no Sporting. Sim. Interessa ao Barandas, ao André Bernardo e ao Zenha, porque têm objetivos financeiros e a eles interessa-lhes mesmo muito, porque no relatório de contas, por isso é que alguns negócios passam de uns anos para os outros e tal, para já há ali valores para depois dar os objetivos. E obviamente interessa pouco. Interessa para o clube, sim, claro. Parafraseando o Sérgio Conceição, não é? Ninguém foi para o Marquês festejar. Obviamente, eu não vou para a bancada, não estou ali em Vila de Conde a chover, a pensar, maravilha, ganhamos mais 43 milhões de euros. Não, se não marcares golo, eu quero lá saber dos 43 milhões ou dos 50. Obviamente isso é importante e estamos aqui, analisaremos sempre isso, mas ninguém é adepto de um clube por causa dos relatórios e contas, apesar de eu gostar de os ler muito. Mas a verdade é que... Confirmo. Pronto, e a verdade é que... Também não. A verdade, há esse caminho. Ele leva para férias. Não. Dele. Diz que não leva para as minhas. Ele leva para as férias para ler. Exato, é de cabeceira. Mas e depois tens a taça que é como tu... A taça é uma absoluta vergonha, porque por muito respeito que o Torriense me mereça, e merece, obviamente, não é daqueles jogos em que tu vês perfeitamente que não fomos lá, não estivemos lá, não fomos lá, tiveram os adeptos na mata, a equipa não sei onde é que esteve. Portanto, é muito pouco positiva, não é? Ali quase no canto do Sporting o Igor tinha perguntado 0 a 20, eu tinha dito para aí um 11 ou uma coisa assim do género, apenas e só pela caminhada e por pelo menos estás nas decisões, que é um paradigma diferente do Sporting nestes últimos anos, não é? Claro. Quer dizer, Porto e Benfica constantemente estão nas lutas pelos títulos, o Benfica agora talvez um bocadinho, mas há pouco tempo foi campeão, o Porto regressou agora, portanto vão estando, e nós não, vínhamos daquelas temporadas de 19 anos, que já tivemos pelo menos duas vezes,
E agora estamos aqui constantemente, e pelo menos é isso que eu espero que continue a acontecer. Agora cometemos alguns erros, que certamente vamos falar quando perguntares aí nas sessões, e por isso é que eu acho que é um bocadinho positiva por tudo isso, pela caminhada e por podermos estar na luta. No final, não ganhamos nenhum título, e isso é que acaba por ser triste. Claro. João Paulo, a época do Benfica começa com a Supertaça, mas a partir daí... Não, se calhar vou dizer o contrário do que vocês disseram, mas o Benfica não começa nada estável. O Lage já tinha sido demitido o ano passado, mas ninguém lhe tinha dito. E ele, quando vai para o Mundial de Clubes, onde o Benfica faz uma prestação simpática, já estava demitido. Toda a gente o sabia, e ele se calhar também já o sabia, e o Rui Costa foi absolutamente deselegante, inclusive, quando anda a tratar com o Mourinho, tendo o Lage a trabalhar. Isto era quase do domínio comum. Portanto, a ideia de estabilidade era factualmente errada. Ela existia, mas era materialmente, não se consumava em nada, não é? Toda a gente sabia que o Lage estava por um fio. E o que é verdade é que foi isso que aconteceu, não é? E quando eu não sabia, que eu não ligo muito. Era um elefante branco? Era, obviamente. Porquê branco? Era um elefante? Ou um elefante na sala? Okay. O Benfica é vermelho e branco. Se é subliminado. Aquilo fica... Elefante branco, tinha que ser. Era vermelho e branco. E, portanto, o Benfica começa, obviamente, isto é uma espécie de uma repetição, já tinha acontecido com o treinador anterior, e está-se a ver que é mais ou menos este. E parece-me que, se calhar, o Rui Costa estará à espera de chegar a setembro para escolher o treinador. Ou seja, ele vai manter Mourinho até ali à terceira, quarta jornada, mas sem o Mourinho a treinar. Isso é que vai ser inovador. Ele vai estar a treinar em Madrid. Tu já utilizaste uma expressão num dos cantos do Benfica, que era o carrossel. Sim, claro. Continua no teu entender? Continua. Eu estava ainda precisamente a falar com um ilustre sportinguista que faz 50% do canto contigo, lá fora, e estava-lhe a dizer que a sensação que eu tenho é que o carrossel do dinheiro continua a girar. Pode-se chamar relatório de contas, sucesso nas contas, nas vendas. Enquanto o carrossel continuar a andar, parece que está tudo bem, porque certamente, não sei se são 3, se são 30, se são 300, mas há gente a quem não é um problema não ganhar. Eu admito que em todas as sociedades esportivas isso possa ser comum, seja no Porto, aliás, quando foi nas eleições do Porto falou-se muito disso, vocês dizem coisas semelhantes ao que nós dizemos, mas o que é verdade é que depois isso não se reflete nesta capacidade de lutar até ao fim. Eu sou muito por aquilo que disse o Luís Henrique, não sei quando disse, mas eu vi essa declaração há pouco, que é, quando se vai a uma final, tu não és derrotado, tu és o vice-campeão. E eu vejo isso, quer dizer, prefiro obviamente que o Benfica seja campeão, mas a única coisa que eu exijo ao Benfica é que vá até ao fim em todas as lutas, não é? E o Benfica não está a fazer isso há muito tempo. E não está a fazer isso há muito tempo e sempre por culpa própria. Porque tu olhas assim, o que é que está a ser bem feito? Quase nada, não é? Mesmo a troca do Lage pelo Mourinho foi uma absoluta decepção. Embora nós aqui no canto nunca tínhamos estado do lado dos que achavam que o Mourinho era uma boa aquisição, o que é verdade é que a realidade, infelizmente, acabou por provar que nós tínhamos razão. E o trabalho de Mourinho foi absolutamente decepcionante e a época foi desastrosa. Eu não encontro outra definição para o que o Benfica fez, em que o melhor momento da época é um golo de um guarda-redes. E a época do Benfica passa muito por isto, não é? O que é que aconteceu mais na época do Benfica? E dissesse assim, nós fizemos bons jogos, a equipa estava a jogar bem, mas não deu, o Porto foi melhor, o Sporting estava em grande. Não foi nada disso que aconteceu. O Benfica foi miserável a época toda. E assim sendo, chegámos a esta altura com esta... E sentes que há alguma condescendência? Da parte de toda a gente? Não é toda a gente, mas é de uma parte importante, porque o menino que chorou um dia por ter marcado um golo ao seu clube continua a ter uma aura que eu não entendo. E estou a falar, obviamente, diretamente do Rui Costa. Eu continuo a não entender como é que a incompetência, e não está aqui em causa o ele ter sido um grande jogador, nem tampouco amar o Benfica como eu amo, ou até muito mais que eu, nada disso. Agora, o que é verdade é que um ano após outro se prova que é uma pessoa que não é competente para o trabalho que está a fazer, e eu no lugar dele teria feito uma coisa há muito tempo, que era ter-me demitido. E esta gestão que está a ser feita do dossiê do treinador é absolutamente patética, não é? Em que até a malta do Fulham começa a dizer, decidam-se lá que nós temos que resolver a nossa vida, não é? Portanto, a época do Benfica foi, se fôssemos dar uma nota, nem a hora ali. Portanto, era abaixo de 7, fácil. Sim, mas tu também és um professor de matemática, se calhar rigoroso. Não, quer dizer, consegues encontrar alguma coisa de positivo na época do Benfica, tirando o gol do Trubin? Se conseguires. Estou a falar do futebol masculino, sim, ok? Claro. Porque se eventualmente formos entrar aqui na área do futebol feminino, então eu tenho aí um ESA para apresentar com toda a força, não é? Mas do ponto de vista do futebol masculino é isto. E é essa base que estamos hoje também neste canto. Não estavas à espera de ter um adepto do Benfica, se calhar a falar tão mal do Benfica como tu?
Não, ele falou bastante bem do Benfica se formos comparar com o que ele poderia dizer sobre aquele clube. Nesse aspecto, a justiça seja feita, ele gosta do Benfica um bocado mais do que eu, isso é verdade. Eu, por acaso, acho que o Benfica, houve uma altura agora no final da época em que se empolgou, e que eu não, desculpa falar do Benfica. Vocês que podem falar, podem falar. É verdade, falamos muito, isso é verdade, concordo. Isso é bom. Mas há ali uma altura em que, com a aproximação com a vitória em Alvalade, Em Alvalade, sim. não é? E a passagem ao do segundo Rafa, lugar, aí percebo que não conseguir segurar aquilo depois é de facto aí. uma decepção terrível, até porque já não havia grandes hipóteses de serem Não te vou campeões. perguntar se festejaste o gol do Benfica. Não. Eu, aliás, respondi no último canto, creio eu, foi no último ou no penúltimo, quando o Fragoso perguntou, sim, mas pois, ainda estavam nesta disputa. Sim. Quem é que querias que ficasse em segundo? Então, nenhum deles. Claro. Eu quero que um fique em último e outro em penúltimo. E aí Mas sabes nem que- me importa qual é a E posição. entre muita malta do Benfica, nesta dialética que nós às vezes temos e que se calhar no Sporting é comum, entre gostar mais do Sporting ou gostar mais do Porto, não é? Como Depende de qualquer quem é que está, benfiquista. quem é que está a morder mais o calcanhar. Nós falávamos na altura, muito não é? disso. Mas tu queres ganhar ao Sporting? E eu, ganhar ao Sporting? Claro que quero ganhar ao Sporting. Era como faltava que eu não queira ganhar ao Sporting, mas não é por passar para o segundo, é por ganhar ao Sporting. Sim. Porque eu vou continuar atrás do Porto. Mas o ganhar ao Sporting, aqui não é nenhuma piada, mas no sentido material, o Benfica nunca teve tantas dificuldades em ganhar ao Sporting como tem a ganhar ao Porto, seja em Alvalade, seja... Partilhamos isso. Seja, não é? É verdade. Não, partilhamos ao contrário. Vocês têm mais dificuldade em ganhar ao Sporting do que ao Benfica. Nós não temos grande dificuldade. Não, é verdade. Mas gostamos muito mais de ganhar. Se calhar é pelo lado. Não, então estamos a falar de coisas Gostamos diferentes. muito mais de ganhar. Estamos a falar de Benfica, coisas é verdade. diferentes. Mas para dizer o quê? Que isso significa, inclusive, é que, do ponto de vista do Benfica, aquilo era um jogo parecia que salvava a época, mas era só o segundo lugar. Sim. E portanto, com Mas, este. E na altura era tudo o que podias mas é o que o Paulo almejar, diz, não é? mas Era era o que o tudo. Paulo diz. Eu acho que eu naquela altura nunca pensei que o Benfica, eu achei que o Benfica ia segurar o Sem segundo graça, lugar até ao ali para final. tudo. E convém recordar que o Sporting empata com a ABS e Sim, empata sim, com o Tondela em casa a ganhar 2-0. Tu queres falar sobre empates? Eu sei. Se Não, quiseres mas falar sobre mas empates. eu quando o Sporting empata contra o Tondela, eu pensei, mas nunca na vida isto vai. E aí era bastante frustrante porque o Sporting aí não fazia sentido. Seria então ainda um desastre de temporada ficar em terceiro lugar, tendo em conta que estás a lutar até ao final ou quase ao final. Portanto, eu nunca pensei que o Benfica, mas depois vi ali aqueles empates do Benfica, aquela coisa toda. Mas é engraçado, vai dar. significa que nós conhecemos o Benfica bem, porque Pois, qualquer benfiquista claro. sabia o que é que aí vinha e Sim. foi o que acabou por E a acontecer. verdade é que também não vi nenhum benfiquista muito Surpreendido. Não, e não é só surpreendido, mesmo depois de ter vencido em Alvalade, obviamente um Convicto. festejo normal, Tá bem, mas também convicto, sim. não vi ninguém, não vi muitos assim Não, a achar, do ok, tipo, isto vai correr vamos mal. ter calma porque isto ainda falta, isto ainda pode acontecer. Ainda havia Braga, não é? Foi Havia empate com o Braga, havia o Famalicão, e mesmo Sim, o Famalicão, e lá está, o Benfica estava a ganhar o Famalicão, depois há o 2-0, tal sim, lance podia ter resolvido, acho que acaba por ser o lance que acaba por ser decisivo até desse Sim, mas jogo, isso- porque o Benfica podia ter ganho esse jogo, mas depois aconteceram esses dois lances, e com o Sporting também é a mesma coisa. Grande figura da temporada, Paulo, para ti é Farioli? Claramente. Pois. É Farioli. Quer dizer, eu vou já furar a regra. Que não há... Havia uma regra. A grande figura... Pois eu queria perguntar. Estava a ver. Ok. Estava a ver qual era a regra. Mandei só para agora. ele, mandei só para ele. Era só para ele, era só para ele. Falar de ser do Vila Novense, a regra somos nós os três a fazer. Eu estava a ver vota. se havia uma regra e eu Ele vota a não lembro favor. nenhuma regra. Não, ele disse a grande figura. A grande figura para mim é o do dinâmico, porque é Farioli, claramente, não é? Que Veni Vidi Vici. Exatamente. Falas no muito primeiro bem ano. francês. Mas não é? Muito bem. Foi uma colega que eu tive, por acaso, Francês. cara Nicole. Nicole. Kidman. Sim, Que então, bem. disse-me sempre. Então, credo. Ok. Porquê? Porque ele consegue, de facto, montar uma equipa muito rapidamente, em muito pouco tempo, fazer a época extraordinária que fez, com uma consistência enorme, sem abdicar da sua ideia. É cunhado neste, não é cunhado familiar, é Sim. cunhado neste canto do Porto, a expressão Excel de Farioli, fomos nós que inventámos, já agora, também Está fomos nós. patenteado? Também fomos Tá. nós que introduzimos o efeito andorinha e o cascola em Portugal, que não havia. Fomos nós que... Bom, mas agora,
Tem que ter, ele tem uma ajuda. A minha figura tem que ser duas, porque eu acho que há que dar mérito a Vilas Boas. Era isso que eu te ia dizer, porque quando há a apresentação de Farioli, Vilas Boas usa a expressão de o maior mercado da história do Futebol Clube do Porto. Sim. Que acaba por se tornar. Há um grande investimento do clube, mas esse teria que ser feito, dado o atraso que nós tínhamos, não é? Tinha que ser feito. Sim, mas podes comprar muito e não comprar bem. O Benfica é um exemplo. Mas correu bem. Claro. Correu bem. E é por isso que há mérito de Vilas Boas, desde logo porque é ele que escolhe Farioli e depois de ter sido ele a escolher Anselmi, não é? Mas foi uma pena. E Vítor Bruno. O Anselmo deixa saudades. E Vítor Bruno. E depois eu acredito que sim. Mas há ainda um facto mais importante, é que a estrutura, Vilas Boas teve o cuidado de remodelar a sua estrutura de futebol, ok? Depois daquele primeiro ano desastroso. E ele começa a época e perde um dos seus pilares, não é? Com a morte de Jorge Costa. E, portanto, em Vilas Boas eu relevo e realço o trabalho das pessoas que estiveram mais perto da equipa, o Henrique Monteiro, creio eu, e o Tiago Madureira. E, portanto, eu acho que eles partilham muito do sucesso do Farioli, que é a grande figura, e o mercado de inverno, que o Varela estava a falar, claro. Acho que é muito elucidativo, é cirúrgico, corre novamente bem, e não se esqueçam que o Porto é campeão com o Sporting a fazer os mesmos pontos da época anterior e o Benfica, creio que também, a jogar sem avançado durante meia época. Mais coisa, menos coisa, não é? E isso tem que ser um grande mérito do treinador, por isso ele é a grande figura e os outros são menções muito, muito honrosas. Aqui sobre essa referência que tu fazes à frente ofensiva, que naturalmente nós temos que trazer isso, é a expressão é outro cunho que tu trouxeste para o canto do Porto, e eu tenho que perguntar ao Pedro Varela e ao João Paulo Silva se corroboram da tua ideia de que Haaland, ou melhor, Samu é Haaland 2.0. É nível Haaland, será? Eu espero que eles não concordem comigo porque era mau, não é? Uma pessoa... Não. Estamos a falar do Haaland? Certo. Que aquele gajo joga no Não City. É do Haaland Prost. Yes. Assim, não é do Haaland Prost. É isso que eu estou a... É o Haaland mesmo, é o aquele Haaland, que joga no City que marca muitos golos. Dando aqui o contexto. Mas... Não sei se vocês tropeçaram neste soundbite da temporada do Canto do Porto. Podemos dizer olá, sério? Exatamente. O Paulo fez era o comparativo entre Samu e Denis Gould, em que, no entender do Paulo, o Denis Gould é o que é e não evolui aquilo, e o potencial de Samu é um potencial de Haaland, ou seja, é um jogador que pode estar num nível de Haaland, não ser um Haaland. Não, sim, mas é nível mundial. E não vejo os jogos todos do Porto suficientes para avaliar essa capacidade. Nossa, e portanto não consigo dizer não digo, se me disseste, acho que eu vi 3 jogos este ano do Porto, os 2 contra o Benfica e 1 contra o Sporting. E vi o do Famalicão. Acho que o Porto levou um amasso que o Famalicão incrível. Portanto, acho que não viste jogar o Samu. E portanto, eu não faço ideia se o Samu tem esse potencial todo, portanto vou deixar assim aberto, mas vou sorrir com essa possibilidade. Olha, simpático, viste? Sorrir. Foi o que fez a Sandra. É um mínimo. Não faço ideia. Mas acho que não, quer dizer, parece-me que... Enfim. Deixa-me só dizer uma coisa que é curiosa. Pedro, estás com a mesma ideia do João Paulo? Não tenho, não vi jogos suficientes do Porto para achar qualquer coisa correto. Não é uma questão de dizer, não é? Eu podia dizer que o Paulo está doido, não tinha problema nenhum de dizer chamar-lhe doido, não era essa que me faltava, já conheço o Paulo há uns anos, não é esse o problema. A questão é que depois vos dizer, não é? Olha, lembras-te? Eu tenho a questão, não vi. Eu vi um bocadinho mais jogos do Porto, vi um bocadinho mais jogos, quanto mais até porque jogamos 3 vezes com eles, pelo menos, 2 no campeonato e 4 vezes com a taça, 2 vezes. O Samu é que não jogou assim tanto. O Samu é que não jogou assim tanto, e portanto não... Lá está. Mas olha... Tens mais dores de cabeça com o Luke de Jong, por exemplo. Marcou. Também jogou muito pouco. Depois daquilo. Foi muito decisivo contra o Sporting. Muito decisivo contra o Sporting. Não sei se vos acontece a vocês, mas se calhar acontece. Com a forma como nós vivemos hoje em dia, com tantas solicitações, tantas setas e com tanto ok no gelo, é difícil ver. Mas a mim acontece-me isso, eu não sei se vos acontece o mesmo. Quer dizer, eu já para ver os jogos do Benfica às vezes, primeiro é um sacrifício vê-los porque eles estão maus, mas considerando que eu tenho que os ver porque sou do Benfica, porque já estou nessa fase, é muito difícil para mim às vezes ver jogos do Porto e do Sporting.
E muitas vezes acontece, eu estou a ver o jogo Benfica Sporting ou Benfica Porto, e tipo, quem é aquele gajo que joga ali no Porto? Eu nunca o tinha visto. Isto acontece, mas não sei se Para nós também é um bocado difícil ver os jogos do Benfica, sobretudo os que são em casa. Mas olha que são em bons casa, resultados. mas em casa nós não vemos. Mas não podes é? sempre Quer dizer, subscrever a VTV, não é? Que é sempre uma... não, há sempre outras formas. Há Eu outras uma vez tentei, mas Deu-te mal a brutuais. dizer. Formas legais, sei lá. brutuais, mas Não, olha, os jogos ir ao do Benfica, café, ir ao quando é os café. jogos grandes passam na SPN Brasil, por na exemplo, SPN e portanto Brasil. é fácil de ver. Eu Toda a imagino- gente tem o sinal dos canais internacionais. Exatamente, não há IPTVs nenhum. Não há, isso não existe. por Não, amor não, de mas Deus. eu por acaso continuo a ver muitos jogos, mas é Eu não uma consigo opção. ver. Eu não vejo a língua inglesa, nem Eu a também não francesa, vejo, só vejo o Manchester United, nem a Liga Inglesa. eu só vejo as nossas ligas. E aí Mas vês a consigo Liga, ir. vês a Liga, vejo o mas vês Liverpool. os jogos da Liga, Paulo? Vais tudo o que posso. Do nosso Mas Liga, estás a falar qualquer, tudo que posso. se for um Arouca, qualquer coisa. Sim, assim. sim. Não, não, já nisso. É verdade. Tu estás a falar a sério? Sim, Pois, o acredito. Paulo volta E e vais a meia, segunda volta e também. meia, A segunda eu tipo, sei que ele volta e meia. volta e meia manda-nos mensagens. Eu recordo-me de um, imagina, Casa Pia AFS. E o Paulo manda uma mensagem a dizer: este jogo está a ser louco. É grande jogo. Claro, E e acredito que alguns sejam. E estávamos a falar da final da Champions. Champions. Não vi, mas vi o Belenenses Farense. Pois. Pá, não. Depois vi. Eu não tenho essa capacidade, confesso. Porque eu acho que não é de futebol que eu gosto, é a ligação. A ligação, acho. Pois. Senão não me diz grande coisa. Sim. Percebo. O Paulo acompanha a equipa B do Futebol do Porto Isso em eu sei, quase. é o que eu ia dizer. Tanto isso. quanto depois. Depois, em muitos jogos. Elogiosamente. Infelizmente, quando se joga à sexta e à segunda, fica difícil. Sim. Pois. E deu aqui uma dica muito interessante, que é jogos em chaves. Não, isto é falso. Há espaços muito interessantes. Há alguns espaços O que é que interessantes. justifica Não, uma ausência ao jogo? Não, dentro do Não. estádio. Não, Aí fez dentro o do estádio, estádio. sim. Já fui a Dentro Chaves ver um Vitória da segunda divisão e vendia cerveja com álcool de garrafa. São Mas não, dois quer dizer, sistemas vocês daqui a pouco vão espetaculares. dizer que foram muito felizes em Isso era chaves. nessa altura. Eu, como trabalhei em Guimarães, fui sócio do Isso Vitória era nessa durante 7 altura, anos e nessa acompanhei altura. quando eles desceram de divisão. E depois vi muitos jogos deles na segunda divisão. Agora E já lembro não de ir a acontece. Chaves e vender-se garrafa. Não, agora já não Agora acontece. já não há nada Agora é disso. com álcool. Não, era com Agora, na álcool altura na segunda era. divisão. Na Que altura era era com álcool, espetacular. Agora não. Agora já não há disso. Não vendem garrafas. Houve um jogo piloto este ano, Tondela em casa. Aconteceu esse jogo. Houve um jogo piloto com álcool. Não não chegou a ver? acontecer, acho que não chegou a acontecer. Estamos Eles a mandar- marcaram, era o Tondela com não sei Era, quem. sim. Já não sei se era Tondela ou Arouca, mas eu acho que não acabou por Olha, não mas acontecer. então deixe-me, já que estamos numa E também Mas vou era já Tondela- dizer, com as se- regras que tinha, mais vale não acontecer. Exatamente. Só podes beber 2 ou 3 cervejas e tens um. Mas um também vou-te limite. dizer, se era Tondela Aroca, Acho que ainda era bem assim que uma não coisa- fizeram, sim, porque ia era um- correr mal que o Fernando, grande Mr. Aroca, tinha acabado, já não havia. Desistiu imediatamente dessa Eu li ideia. que depois que ia aquilo correr acabou mal. por não acontecer, mas É, os Tondela testes Aroca com daquilo- álcool e com o João Pinheira. Eu digo já qual é, apertar. mas... Mas esse jogo, curiosamente, eu depois acompanho. Eu não tenho a certeza se houve ou não. Era o Tondela Nacional, pronto. Sei que o Tondela perde esse jogo, se não me engano. E há um adepto que tirou de esforço do Gonçalo Feio, do treinador do Tondela, pela derrota caseira. E havia um bocadinho essa brincadeira nas redes sociais, que era o primeiro jogo que tinha sido teste com álcool nas bancadas, um adepto ter ido tentar tirar de esforço do treinador. Pá, assim, Isso no Benfica nunca aconteceu. Nunca tiraram nada ao Roger Schmidt. Bom, vamos E falar sem tudo- álcool. tudo sem Tu, álcool. tu ias acrescentar alguma coisa, João? E acrescentar que, do ponto de vista há aqui uns dados que me pareceram interessantes, que eu fui ver, felizmente, nesse caso, o Benfica empatou, mais uma vez, que foi no número de jogos que fez. O Benfica empatou o número de jogos com o Porto e com o Sporting. Fizemos os mesmos jogos este ano. Podia não ter acontecido, mas aconteceu. O Benfica ganha menos jogos que o Porto. Podia ter ganho os mesmos, mas ganhou menos. E também ganhou menos que o Sporting, mas empatou mais. Tu vê como se vê aqui o lado positivo? Mesmos jogos, empatamos Sem derrotas. mais. E sem derrotas. Portanto, quem me ouvisse agora a falar durante estes 20 segundos pensava, os gajos foram campeões. Não fomos, que o Benfica empatou 11 jogos. Mas depois há um dado curioso, onde é que eu acho que é significativo. O Sporting é claramente o melhor ataque, 89 golos, marca mais de 20 golos a mais que o Porto, o que é um dado bem interessante. Sofre mais também. Mas o Porto só sofre 18 golos e o Benfica e o Sporting, respectivamente, 25-24. E, E portanto, acho que eu se acho... retirar os autogolos e os que foram de ressalto, sofremos. acho que nós Sim, eu devemos não- ter sofrido confesso. cerca de Zero. menos 2. E, portanto, acho que este elemento, golos sofridos, acaba por ser o elemento que é mais marcante, obviamente, para além das vitórias, como é Claro. óbvio. Porque ganha quem faz mais pontos e quanto a isso, nada. Mas é um elemento que me parece interessante. Para mais com uma equipa, como tu dizias há pouco, que não tinha jogado com supostamente um
João Pinheiro, não, Samu lá na frente. Era a piada. Não, mas sem o Samu. E, portanto, para ganhar os jogos, o que é preciso é marcar mais com o adversário. E, neste aspecto, a possibilidade que o Porto teve, nos seus jogos, sofrer menos golos, fez com que, na minha opinião, tenha sido decisivo para o que aconteceu esta Achas que essa temporada. Consistência defensiva para ti do Acho que Porto é a marca? Pelo menos é o que os números mostram e parece-me que... Defensiva e física. Defensiva e física. Sim, é claramente a marca. Mas não estou a dizer, O facto de fazer menos golos também passa muito pelo que é o próprio modelo do Farioli. Claro. Mas durante grande parte da época, positivo. e está a mudar, curiosamente, mas isso é outra discussão e não é para ter convosco, só se trouxerem o Pedro Fragoso, que é, durante grande parte da época, Tá bom. claro, não vais ver mais jogo. Claro. É isso. Pelo menos do nosso lado, os outros Claro. de vez em quando jogavam, lá tínhamos nós que defender bastante. Sim. Mas acho que havia parece-me uma que é opção clara ali. Claro. O elemento. Depois, acho também que estamos a falar um balanço geral. Eu não consigo ver, de facto, tantos jogos como tu estavas a dizer, mas o balanço geral que eu faço da época, relativamente aos outros clubes, eu acho que houve 3, 4 equipas que jogaram um futebol muito simpático, do que eu fui percebendo. O Gil Vicente, o Famalicão, sobretudo estes dois. O Braga andou ali meio... Tudo o resto eu acho que é uma pobreza franciscana, do ponto de vista da qualidade do jogo. Quase como entretenimento, não é? E daí eu sentir Mas isso. isso custa-me. Mas eu ia Porque dizer tu isso. disseste, Eu ia dizer vejo isso. muito poucos jogos. Mas tem a ver com Mas é isto. uma pobreza francesa. Eu acho que isto já está encasquetado na cabeça É das muito pessoas. sim, mas eu E muitas vezes é. eu ia agora dizer claro isso. que sim. Que é, imagina, um sábado à noite, uns domingos à noite, pegas no comando. Não te puxa a ver? Deixa ver o que é que está a dar. Pá, e entre 5 minutos de um Rio Ave Arouca e cair na Netflix, Pois. pá, cai mais depressa na Netflix. Depois perdem os Casapias Perde, à AFS. Não é? Claro. Esses Exatamente. grandes jogos que o Paulo viu e que ninguém viu. Mas Vai em como um quatro, espetáculo, é como tu dizes, há jogos que eu consigo ver por uma qualquer dimensão afetiva. Seja lá o que Sim, for. certo. Ou porque conheço um jogador, ou porque gosto daquilo, ou vejo os jogos sempre que posso do Penafiel, por exemplo, que é um dos clubes que eu gosto muito. Mas isso é uma dimensão afetiva minha. Vejo o Penafiel porque eu gosto do Penafiel. Do mesmo modo que eu gosto muito do Liverpool e vejo sempre que posso os jogos do Liverpool. Mas do mesmo modo não sinto, quando dá um Arouca à AFS, pá, não consigo... Olho para a televisão, terá a ver com a transmissão, uma vez falámos sobre isso, Sim, não é? sim. A qualidade da transmissão, aquela coisa do Rio Ave, aquela que não há adeptos. Há uma série de elementos quase Não te puxam a ver, cinematográficos que não puxam para o espetáculo, não é? Mas dá a e eu oportunidade. sinto isso. Tens de dar a Tem que dar, oportunidade. tem que dar. Agora, Está visto que... Está visto também qual é o problema do Liverpool e do Benfica. Quer dizer, Tem-me a mim como adepto. Sabes que dois a malta- treinadores, duas equipas sem Mas olha, treinador. podes ver os jogos que malta- quiseres, quase- mas a diferença entre os 3 grandes e os outros este ano foi maior e a tendência... Tu não sei achavas, Pedro, que ia ser tão grande? Eu acho que ainda vai... Do tem tendência Benfica para o piorar, Braga vai. são 21 Mas pontos. repara, a tendência... Ou arranjamos aqui uma forma de que os outros clubes... Repara, a tendência tem para ser pior. Os 3 21 grandes pontos. cada vez vendem mais e melhor, ou com finanças. Repara, até o próprio Porto, há pouco o Paulo estava a falar do Farioli, obviamente, e do lado do... Acho que há um lado do Vilas Boas que eu poderia falar aqui, que não gosto tanto, mas há um lado dos Vilas Boas que acabou por, do ponto de vista financeiro, deu condições ao Porto que se calhar alguns portistas nem pensariam. Então aqueles que não votaram nele Claro. nunca pensariam que ele ia conseguir em tão pouco tempo. E esses não pensavam mesmo. Esses já nem pensavam. Ficaram um bocadinho zangados. isso. Exato, claro, exato. E, portanto, conseguiu ali construir uma base financeira, muito também como o Varandas fez quando chegou ao Sporting, com não comprar tanto o passe, investir valores por uma determinada porcentagem de passe e não os 100%, arranjar ali formas dentro daquilo que havia. Aliás, o Porto inaugura, há bocado estamos a falar, o Porto inaugura, é o Porto que faz o primeiro empréstimo obrigacionista de retalho aqui em Portugal, Sim, foram sim. eles que o fizeram há 2 anos e correu muito bem, tanto que o Sporting faz este ano e repete e também corre muito bem. E portanto, eu acho que os clubes, os 3 grandes, depois têm esta capacidade que os outros não têm. E por isso é que eu acho que o tema da centralização vai muito para lá daquilo que o Benfica Claro. puxa, que eu percebo, obviamente, defendem o seu lado e está tudo. Eu, quando estou a apontar para aqui, não quer dizer que seja o João Paulo, não, o Benfica Sim, sim. enquanto instituição, mas eu acho que enquanto não se encontrar aqui um modelo que possa, não é? Repara, não é à toa que os clubes. E eu acho que esse é um erro do futebol português. Claro, ver é não esta- pensar um bocadinho fora da caixa, Sim, sim. fora no sentido dos 3 adeptos. Não é à toa que os clubes da Championship, quando celebram a ida para a Premier League, não celebram só por estarem de regresso ao primeiro escalão, é por causa do dinheiro que aquilo depois entra ali e de repente são logo 100 e tal milhões. Então, Pedro, isto depois acaba por ser Mas um aqui bocado não mais temos isso, abrangente. acho que Acabas por ter Não- compensações quando cais de divisão, não é? Não, Também repara, recebes. não, Exatamente. não é Aqui- só. acho que é bem isso. Agora mas ó, percebo Pedro, o que o isto que Paulo estás a diz, dizer, não, eu diria que não é tão problemático
quando tu tens só os grandes com este problema ou com esta dimensão. Se bem se recordam, a questão dos direitos formativos e do mecanismo de solidariedade não passou em Assembleia Geral porque os clubes, sem serem os 3 grandes, bloquearam que as equipas da segunda Liga recebessem essa verba, não é? Claro, mas isso é não tratar nós bem o isso futebol, vai continuar, não é? essa lógica de olharmos, mas isto é dado por isto, podia ser para a luta pelos cultural, adeptos, exatamente. Acaba por ser cultural, mas agora se vai mudar ou se não se fizer nada também para mudar, também dificilmente. Eu por acaso tenho uma opinião um bocadinho diferente. Sim, o Fosso está lá. Eu não me lembro é que não tenha estado. Não, exato, isso teve sempre não me lembro que tenha estado. Continua, não é? O facto de o Braga estar mais longe também não me parece. Parece-me que está mais perto do que eu lembro-me do Braga 14º, claro. Não é? Sim, sim. Acho que há ali um trabalho que começa com uma estratégia muito simples do Salvador, que foi, então quem é que vocês não querem? Não querem o Yuri? Quem? Vai. Que era uma coisa que o Vitória devia ter replicado a dada altura. Claro. Há um trabalho de aproximação e acho que foste tu, que falou do Gil, do Famalicão. Sim. E Moreirense também. O Moreirense tem uma parte da época muito interessante. São projetos que, nem todos têm o mesmo mérito. Famalicão é um projeto empresarial. Mas ok, está bem feito. O Moreirense também, nesta altura. O Moreirense também, mas o Famalicão é vão haver mais. Vão haver mais. O Gil ainda não, pelo menos. Mas há bom trabalho a ser bem feito. E o facto é que o Famalicão, por exemplo, não deu só água pela barba ao Porto. Claro, deu a todos. Deu a todos. Não é? E jogou de igual para igual, até porque tinha um futebol que não era de retranca, não o fez. Jogou os jogos completamente abertos com bons resultados. Os lugares anuais todos vendidos. Com bons resultados. E a praticar bom futebol. É verdade. Neste caso, infelizmente, não chega à Europa por uma contingência completamente inesperada, não é? Tanto para o Famalicão como para o Benfica. Temos pena, que é a vitória do Torriense. Mas há bons projetos e mais ou menos estruturados. E eu não sinto... a diferença de qualidade é grande. Mas nem é tanto nos jogos que temos que enfrentar contra estas equipas. É na consistência ao longo de todo o campeonato. Claro. E isso vem da quantidade. Sim, isso. Mas também há uma questão de mentalidade aqui. Sim. Há uma grande questão de mentalidade. E as nossas equipas vão à conference e perdem e acham porque são muito más. Claro, são melhores normalmente do que aqueles que lhes ganham. Que alguns chegam mais longe. Mas aquela cabeça não... Sim. E não tem a ver com os adeptos, tem a ver com a estrutura, tem a ver muitas vezes com os treinadores. Os adeptos não, mas os adeptos... Há um fenómeno, e eu acompanho isso e vou notando, há um fenómeno que é recente, que é o facto das pessoas não serem adeptos do Porto, Benfica e do Sporting. Sim. Não tem muito tempo. As pessoas em Braga eram do Benfica. Não há dúvida. Sim. E não faz há muitos anos atrás. É verdade. Eram do Benfica e agora são do Braga. E esta base social também vai fazer com que as equipas cresçam. Foi e os por a direção que mudou recentemente, nos últimos 4, 5 anos. Não, esse é um trabalho que Salvador começou a fazer em 2010. Houve muita gente que esteve no Jamor com camisolas do Torriense, que é do Torriense naquele jogo. Ou quando não está a jogar contra a equipa pela qual eles... que até podia ser. E havia, nós fizemos na bancada do Torriense. Sim, nós fizemos reportagem do 0-0 e entrevistamos alguns adeptos do Sporting Torriense. E é a partir daqui, provavelmente, desta vitória, do que se for construindo em cima dela, que nós vamos começar a ter miúdos na rua, com a camisola de Torriense. É o efeito. O Overense sobe, já agora, o Overense sobe ao campeonato, e há um movimento, ao campeonato de Portugal neste caso, e há um movimento dos miudinhos. Isto é uma boa pergunta. Paulo. Imagina que tu tens uma final da taça... Deixa-me só botar aqui uma coisa, porque isto é interessante o que ele está a dizer. Se tu fores a Moreira de Cónegos, não há como não serem poucos, eles são 50, sei, não é isso, mas tu calhar tens aí, 95 ou 96% dos adeptos em Portugal são dos 3 grandes. Sim, isso, mas é fácil. Não há lado nenhum. Há uma mudança geracional. Eu sei, mas é fácil, esta leitura é fácil. O Porto terá quantos habitantes?
O A Porto, cidade a cidade do Porto. A cidade do A Porto, cidade do Porto. 140 mil. Pá, Sim. não. A cidade do Porto, A cidade, 140 mil. 140 mil, portanto. O grande Porto Gaia tem É 300. um bairro de Londres. não é? Depois- Não, mas eu quando... Agora a área metropolitana tem 1 milhão e tal. Certo. Não, mas indo para aquela história de sou adepto do clube da minha cidade, Mas não é por isso que é Tipo, necessário esta força regional que os clubes tentam, que o Porto, neste caso, tenta ter. Até porque não tem outra possibilidade de manter esta dimensão. Claro. Se for da cidade, Sim, claro. É isso, 150 mil, ou lá quanto é que é. esse, Ali a era morar esse no lado sul. que eu estava, ia um Eu diria bocadinho que era essa, 200, mas... essa ideia. eu acho que eu tenho. Sim. 200, 300, era a ideia que eu Não, tinha. 300 tem Gaia. Não, O Porto 300 cidade... Gaia, 200 Sim. Porto. Pá, o Porto Era a deve ideia ser que se eu calhar tinha. para aí 200, mas não Era a é. ideia que O eu Porto tinha. é muito pouco. Até porque o problema não é da cidade. O problema Sim, é que sim. não há habitação Há e uma- aqui há. E há uma Claro. circunvalação à volta E depois, vai e depois vai tudo para fora, não é? Mete tudo o resto Claro à volta. que Bem, cidade nós do Porto falámos tem de tudo capacidade menos para da época. Mas Não, já fomos falando, estamos deixa-me a- só vamos dizer a isto falar sobre também. a questão dos clubes. Eu não tenho tanto a certeza que a questão seja pelos adeptos, porque me parece que os adeptos hoje estão a ser colocados um bocadinho, e aí vale para qualquer um de nós, como marginais, e às vezes até marginais no duplo sentido, marginais do que é o jogo e do que é o espetáculo. A sensação que eu tenho é que o tratamento que nos dão não é um tratamento de adepto. Eu não me sinto adepto quando vou ver o Benfica nos jogos fora. Sinto-me marginal porque é assim que me tratam. E não sinto que as condições de como os adeptos são trabalhados, o não saber a horas dos jogos, o ter jogos à segunda-feira, sabe-se lá a que horas, o desconforto que é chegar e estar num estádio de futebol, ir a do Vila meu- do Conde à casa de banho. Não dá, né? Exatamente. Sim. É uma coisa absolutamente marginal, no duplo sentido, e portanto eu não estou assim tão convencido que essa capacidade de quase de regeneração, de suporte ao local team, não é? Sim, A sim. partir de uma valorização do que é local, do meu ponto de vista, está longe de vir a ser factual. Porque a experiência que se tem como adepto de ver um jogo de futebol nesses locais, tirando um ao outro, são quase todas muito más. Ir a Vizela ver um jogo de futebol é uma experiência surreal. Gil Vizela, Vicente, mas olha, Gil Eu já Vicente fui, é eu muito já boa. fui a Barcelos é muito boa. Aliás, fui no ano em que ficámos em quarto Barcelos é lugar e muito fui boa, lá. Mas Famalicão. olha, deixa-me dizer, o Sim. Porto tem 240 mil habitantes. Porque já fui confirmar que é para sim. depois não vir no YouTube outra vez a dizer que Exatamente, não sei nada, exatamente. senão ainda Eu leva outra vez na ainda cabeça. dava- 240 mil. Eu achava que era Eu 200. achava que era 140 ou 150, 240. Normalmente, se o Varela diz é porque não, Não, deve ser 240. mentira. Não, mas aqui errei e fui ver, já vou ter a 200. certeza. Eu sabia 240 que era mil. 200. Mas deixa-me dizer que o problema dos estádios, eu, obviamente, claro que não, eu não me importo de ir ao estádio Vizela, como já fui no ano em que fechamos a temporada, acho que foi no quarto lugar, aliás, lembro perfeitamente porque caiu um pedaço. granizo tão grande, tipo parar na Igual. autoestrada com amigos que tinha vindo buscar a campanha de Lisboa para irmos ver esse jogo, que não servia para nada, para ficarmos em quarto lugar, e quem vai a Vizela tens que passar pelo meio do campo e pelo meio... Exatamente. Pá, eu não me importo nada disso, eu também acho não. que isso, porque nós Não não foi podemos isso que eu olhar para o disse. campeonato inglês e de repente dizer, ou ir ao Bodogalind, como foi o Sporting, e o gajo até os recebeu lá na casa e viu a bancada. Sim, mas eu acho que a visão do João Não Paulo é não é isso. essa. Eu sei. É a forma como te tratam. Não, calma, isso é outra coisa. Mas é o disso que eu lado estou a falar. de ir a um estádio do Vizela e ser. Não estou a dizer das casas de banho, obviamente tem que haver condições mínimas. Claro. Especialmente o homem é muito mais fácil ir à casa de banho que a Mas, mulher. eu também não acho que aquela casa de banho impeça que as pessoas, Que as pessoas quando gostem de exatamente. Rio Ave. Eu acho que se for os horários, claro está que tudo não. bem. Claro que Não. não é? Preços dos bilhetes, horários de jogos, vai fazer com que seja difícil os locais terem essa experiência simpática e que vá criar esse afeto. Tenho muitas dúvidas. Mas depois os adeptos também não fazem nada por isso, não é? Ok, Quer eu, não dizer, sei, eu só posso falar enquanto Pois, benfiquista, não é? eu sei, Não sei, posso falar. não estou tão Não sei, seguro. depois os clubes vão não todos estou para a tão seguro liga e disso. eles são todos, insultam-se uns aos outros e um diz que ele não gosta de mim e eu não gosto dele, mas depois estão lá sentados à mesa e de repente Claro. vamos então E são votar eles que fazem- os preços das coisas, as multas da pirotecnia, porque depois aquilo o dinheiro anda ali todo a Exato, rodar. Portanto, o estamos de Sport e o acordo. Porto pagam as multas à liga, depois vai distribuir dinheiro. Aliás, Estamos de acordo. existia de eu acordo. que nem é o meu partido, mas existiam umas questões colocadas pela Iniciativa Liberal sobre esse negócio do dinheiro que anda a girar e que depois não acabou por não ser respondida, porque entretanto caiu o governo e mudou as eleições, mas foram eles, por exemplo, também que estiveram na luta do cartão adepto e também Exatamente. até o PCP e outros partidos. Mas, portanto, depois os adeptos também não se preocupam, quer dizer, e se não se preocuparem, não vai ser a Estamos Liga, de porque acordo. aquilo depois alimenta os mesmos, não é? Porque nós só gostamos do futebol e só gostamos disto porque isto é uma coisa irracional. Senão não gostávamos disto nos nossos clubes, não é? Obviamente. E não temos que ser todos amigos e cantar com Claro, bem, claro, exemplo, sim, claro, sim. estúpido. Mas há, Claro que não. há alguns sinais, porque por baixo da espuma, não é? Claro. Dos problemas
das claques que vão fora e da violência e das más condições. Depois há coisas... Era impensável há uns anos. Eu acho que o Oliveirense ainda não chegou a esse ponto, mas não eram, mas era impensável um clube visitar o Marcolino de Castro na feira e estar a chover e ser aberta a bancada coberta para os adeptos irem para lá. Quer dizer, eram gozados. Claro. Vais comer com a chuva. Porque este era... E hoje já não é assim. E isto é uma evolução dos próprios... dos clubes, sim. Mas porque os adeptos também vão deixando. Eu acho que há aqui alguns sinais, não é? rebentos que era preciso... Urbanidade. Serem... Não tem a ver com a urbanidade. Tem a ver com o facto de, quando eu for lá, também por favor, não me isso. deixes apanhar chuva, Sim, né, sim. se der. Porque as pessoas já pensam em ir. Claro. E antes não. Antes eu vejo o jogo em minha casa e não vou a mais lado nenhum. Pronto, acabou, vou ser apedrejado. Acho que já não estamos aí. Era preciso regar um bocadinho estes rebentos a ver se florescem. Mas também não tenho a certeza. E há coisas que são... A demografia é impossível de ser tratada. Claro. O Moreirense nunca vai ter uma base social de apoio enorme. Obviamente. O Moreira de Cónigos Aquela não é enorme. ria, Claro. aquela rua, é o restaurante, é o estádio e a rua. E se pensares, é um tecido empresarial enorme de muita gente que não mora ali. Sim, mas também é verdade Ainda por que cima tu faz parte fores... de Guimarães. Exatamente. Depois tem o Vitória. Sim, Sim. mas o Minho é uma Mas coisa o Minho, espetacular. eu ia dizer isso Vizela. agora. Pensem o que era a margem sul do Rio Tejo antes do 25 de Abril. Claro. E Com o agora Setúbal, o no Barreirense. futebol, e o impacto que hoje tem o Minho, o Val do Ave e toda verdade. essa dimensão geográfica, tem a ver, obviamente, com a disponibilidade financeira Claro. que aporta ao futebol. Não há aqui nada de extraordinário. Sim, não é? sim. Para mim A está mar- tudo certo. Desde que eu, Mas desse ponto de vista. a margem sul não tinha só isso. Tinha uma massa social que Calma, sim. podia suportar. Aqui apareceram primeiros clubes do que a... Nem tanto, né? Pois não. Foi, Sim, foi, é isso. foi, Nem claramente. tanto, porque depois eles eram de facto do Benfica também. Muitos. Sim, sim. Setúbal à parte, mas Barreiro. Sim, mas o Setúbal não. Sim. O Setúbal Setúbal não, não. mas tudo o resto Setúbal, era. ainda hoje as pessoas Sim. vão ao Bonfim ver o Setúbal e Sim. são do Vitória. Mas o resto era à parte. Coitados. Malta, já estamos com É curioso, 50... deixa-me só dizer, Diz-me. curioso que é uma reflexão que eu tenho feito muitas vezes, que é, desse ponto de vista, eu não acho que a distribuição do desporto no nosso país, que nasce sobretudo à boleia dos grandes, não é? Não deixa de ser curioso que nós, nas diferentes modalidades, a discussão também se reflete um bocadinho à volta dos grandes, vai aparecendo um ou outro, como disseste, um ou outro rebento no hóquei ou no basquete, aqui ou acolá, mas o que é verdade é que quando se olha para o efeito macro, os grandes continuam lá também, não é? Claro. E daí o meu pessimismo resulta muito daí, que é quando se olha macro para isto, e esses rebentos não têm tido assim tanta capacidade de aparecerem e essa dificuldade, porque os grandes são o que são, não é? Sim, Daí isso esse é uma sentido. visão Sim, é verdade, do mas o Hóquei de contexto. Barcelos é um grande clube. Sim, no é hóquei. isso. E Oliveirense também. Oliveirense Sim. são históricos. E porque mas se depois também tem a ver com a preocupam, capacidade financeira. e preocupam-se. Em Ovar, quando houve Sim. dinheiro e investimento a sério, o Ovarense era basquete. campeão. Claro, exato. Ponto. Sim, Com os mas grandes. é o objetivo de focar-te num só ponto. E se pensarmos até no desporto um bocadinho de forma lata e europeia, é muito assim. As equipas de handball na Alemanha são fortíssimas e só têm handball. Não é o Bayern de Munique. Aí não é? posso falar de Ovar com tranquilidade, que é o crescimento da massa adepta do Ovarense faz-se com as vitórias do basquete. Claro, Porque o claro. futebol Sim, não sim. ganha tanto assim, não é? Quer dizer, É agora normal. ganha toda a gente, é impressionante. Mas era naquela divisão. Sim, Incrível. sim. Acho Mas que isso acabou é- com 57 pontos de avanço, ou coisa Isso é... 80. Malta, vamos tentar ser um bocadinho mais sintéticos. João Paulo, decepção. Rui Costa. Eleito no início da época. Provavelmente um primeiro meio ano absolutamente desastroso, portanto também é grande decepção. Sendo que obviamente teremos aqui que perguntar, mas se tu algum dia tiveste ilusões, se eu fizer da palavra decepção sinónimo de desilusão, eu nunca estive com nenhuma ilusão sobre Rui Costa, não é? Mas tenho que dizer, quando se ganha se dizes há aqui uma mão de Vilas Boas em tudo isto, eu terei que dizer quando perde a responsabilidade de Rui Costa. Poderia ir por aí acima ou por aí abaixo, porque eu não sei quem é que está verdadeiramente a mandar em Rui Costa, porque eu quero acreditar que ele está a fazer alguma coisa porque alguém lhe está a mandar, porque se for da cabeça dele, então ainda é pior que o que eu imagino. O trabalho de Rui Costa é simplesmente péssimo, e todo este eu ia dizer circo, e vou acrescentar mediático à volta da escolha do treinador, é uma coisa. Nós ficámos sem saber se o José Mourinho é ou não é treinador
do Sport Lisboa e Benfica, porque ele está no Seixal a preparar a época do Real Madrid. Que isto é quase anedótico. Eu já nem vou a dizer que o Benfica daqui a meia dúzia de horas, estou a exagerar, claro, está a começar a época. E ainda não se sabe quem é o treinador, não é? Portanto, obviamente, a grande decepção desta época é Rui Costa e o seu mandato enquanto reeleito com uma força incrível, não é? Com uma eleição esmagadora por parte participação esmagadora por parte dos sócios, mas de facto é catastrófico o trabalho dele. Portanto, a decepção, Rui Costa. Pedro, e a tua decepção? Olha, tenho que dividir aqui em 2 ou 3 pontos. Acho que a decepção, em termos de jogadores, no início do campeonato, há um particularmente que eu fiquei... Achei que, como há pouco estávamos a falar, eu não ligo muito quando eles estão noutros clubes, claro. E não sou daqueles que vou para o YouTube, se eles jogam muito. Só me interessa quando eles vestem a camisola de Sport e a partir daí, dentro do meu conhecimento, se gosta ou se não gosta, um foi com o Chorachvili, que eu achava mesmo, havia ali um lado meu, não sei porquê, que achava que não podia ser muito importante. Não, era porque já tinha visto jogar e achava foi muito que... endeusado pelos adeptos do Sport. Talvez, não sei, quer dizer, eu nem é por aí, mas acho que eu nem costumo fazer muito isso, acho que aprendi quando uma vez contratamos o Pongol, e portanto nunca mais fiz isso. E o primeiro gol dele foi um autogol. E portanto desse ponto de vista, acho que foi a decepção enquanto jogador. Depois, na segunda parte da temporada, acho que, vou dizer o Faé, mas não é por o que ele jogou ou o que não jogou. Na verdade, o que ele não jogou, praticamente não jogou. Aliás, acho até anedótico ter entrado na taça a faltar não sei quantos minutos, quando o gajo nos últimos 3 jogos do campeonato praticamente não jogou. Mas nem é pelo Faé em si, é por aquilo do mercado, porque eu acho que a cartada decisiva... Quer dizer, já era difícil ao Sporting apanhar o Porto, a partir de uma certa altura, como eu disse, já se percebia claramente que a coisa não ia ser nada fácil e, portanto, tu tinhas que continuar a tentar, mas que não ia ser nada fácil. Mas o nosso mercado e o mercado do Porto acaba por ser a decepção do nosso lado e do lado deles ainda um fortalecimento que acaba por ser, não vou dizer que é a machadada final, mas é ali uma machadada que fica bastante vincada. Portanto, acho que a decepção acaba por ser o mercado. Já não vou entrar na questão da performance e de que deve ter sido o ano que os sportinguistas mais falaram de questões médicas, sim. Se as lesões eram mais traumáticas ou das outras, que já nem sei os nomes, não interessa. Ou se era a unidade de performance, porque isso já foi um desastre total. Mas já vem nos últimos 2 anos. Sim. E, portanto, há ali qualquer coisa que eu não percebo. E acho que houve ali também uma parte, embora eu acho que aí não influencia, obviamente, os jogadores diretamente, mas acho que houve ali um momento que nós devíamos ter estado um bocadinho mais calados. Acho que o Varandas, ali em setembro, acho que tem ali uma tirada que não faz sentido. Acho que houve ali alguns momentos que fala bem, há outros que foi um completo desastre. Porque esta coisa, já não andas no futebol, até nós sabemos isso. Quer dizer, tu falas quando estás na moto de cima, não falas quando estás a perseguir e sabes que pode correr mal. Pois claro que o Porto brinca com isso no final e portanto, acho que se gritou mais Varandas na festa do título do Porto do que propriamente do Porto, mas isso está tudo certo. Mas eram só 10 pessoas. Claro, sim, exato. Está bem, mas 10 a contar com os 11 vieram de barco. Não, mas na verdade... Mas repara, deixa-me brincar com essa situação, não falando muito a sério. Mas isso denota até a fragilidade do que é o Benfica. Porque esta última declaração do Vilas Boas sobre... eu e tal, o Rui Costa até isso costuma ser o normal, não é? Quando estão 2 clubes certo, mais, é evidente que vai... Certo. Mas a referência, e quase em alguns momentos até roçar ali a deselegância para com o Sporting, diz muito sobre o estado atual do Benfica. Por acaso acho engraçado que a deselegância tenha sido para o Sporting. Mas isso à parte. Não, mas não é verdade. A deselegância não foi com o elogio. Sim, foi. Não, o que ele está a referir. O que eu me estou a referir. O João Paulo não foi deselegância. Respondeu à deselegância. Estou a falar da perspectiva do meu clube. Não, mas o Paulo, na ótica dele, parece. Não foi deselegante? Exatamente. Estava a dizer. O Porto respondeu à deselegância do Sporting. Mas isso à parte. Paulo, mas dizer uma coisa. Enquanto benfiquista, eu queria. É que essa deselegância fosse dirigida... Eu percebi. Isso é um sinal. Mas a questão do elogio ao Rui Costa também é seguida logo a mesma declaração em que ele diz que é cada vez mais evidente a aliança entre Sporting e Benfica. Sim, mas isso... Portanto, está tudo isso bem. É uma frase comum, contra tudo e contra todas essas coisas, faz parte. Mas não é disso que eu estou a falar. A anterior é que é significativa.
Sim, mas é difícil não dizer que o Rui Costa é uma grande figura do futebol português. Quer dizer, Certo, aliás, mas também não é dessa que eu estou a falar. é impossível, não é? É impossível, Também não é dessa que eu estou a mesmo. falar. Já a Varandas, É da anterior. não será. Que era, então não sei. Era a parte em que o Vilas Boas diz que o Rui Costa, O Rui Costa é um grande amigo, é um grande senhor, amigo, é um não sei lá, senhor do e que o futebol. Varandas não- E eu- grande sim, amigo. não, Não sabia, ele não disse que era um sabia. senhor do futebol. Disse senhor de futebol, Era um sim, senhor sim, de claro, futebol isso, e o, futebol. e o Varandas era alguém com quem ele não sequer conseguia conversar. Que não se gostavam Sim. um do outro. Não se gostavam um do outro. Sabes que a linha entre a paixão e o ódio é uma coisa muito Muito É muito fina, nunca sim. se sabe, se não... Desculpa Costa. ter interrompido. Não, para Sim, mim sim, as sim. decepções acaba por ser aí. Acaba por ser esse aí lado, sim, sim. mais do que os dois jogadores é mais um Claro. reflexo daquilo que eu acharia, porque de resto, obviamente, acho que a decepção é o que vem daí, do mercado que não acontece bem, especialmente o de dezembro, o de janeiro, e depois, claro, toda a questão das lesões, mas aí eu acho que isso é mais connosco do que propriamente com os adversários. Claro. E acaba por tudo junto não ser possível. Depois houve outras coisas mais, como é óbvio. O mérito é todo do Porto na conquista do título, como já tinha dito no canto Sporting. Houve alguma decepção do Porto? Sim. Depois de se ter percebido o que é que a equipa fazia e onde é que podia chegar, a eliminação da Liga Europa é uma decepção. É uma decepção porque acho que o Porto devia... Até pela forma como acontece, até o próprio jogo. Não é? Sim, os dois jogos. Os dois jogos. Mas independentemente disso, esse foi o momento da época em que claramente, e acho que foi o único, independentemente dos jogos aqui e ali, como Casa Pia, Famalicão, Taça da em Liga com que- Vitória? Não, esse menos. Não. Mas aí são jogos em que claramente se sentiu que a equipa podia mais. Podia ter entregue mais, podia ter feito mais, podia ter corrido melhor. E aí há uma decepção. Acho que o Porto devia ter jogado com a Aston Villa e logo se veria. Até porque essa seria uma final antecipada, claramente, da Liga Europa. E como eu disse muitas vezes aqui, eu tinha coisas combinadas em Istambul e, portanto, ficou altamente decepcionante para mim e para as pessoas com quem tinha combinado coisas. Fátima, desculpa, que não tenha acontecido. Mas acho que o Porto podia ter ido mais longe, pelo menos na prova, e essa foi a decepção da época. E acho que a própria equipa o sentiu. De resto, nada mais. Nada, pois. Foi particularmente É decepcionante. engraçado, tu referiste o Porto Vitória, mas esse jogo... Nem Moffi foi propriamente decepcionante. Esse jogo que tu Fez um referes gol. do Porto Vitória para a Taça da Liga é um jogo absolutamente importantíssimo para o Porto, porque diz assim, Calendário. não me interessa isto, o que me interessa é o prémio final que chega em maio. Sim. E muda a equipa, não muda, e nesse jogo muda. Mas Muda, Farioli muda, fez muda. isso na Liga Europa. Claro, Ele fez isso na mudou Liga a Europa. equipa. Portanto, como Isso não o estava- Amorim fez contra Sim. o Sporting com o Lask, Lins, Não estava- quando se falou. Sim. Esse jogo com o Vitória correu mal. Eu não acho que o Porto quisesse sair. Não Não, veio mal ao mundo. claro, não, exatamente, claro. Era mais naquela Aliás, coisa. que eu acho que a Taça da Liga deve ser jogada assim. Sim, sim, Deve claro. haver uma obviamente. equipa para jogar a Taça Exatamente. da Liga com o objetivo de a ganhar, mas é aquela equipa. Se der para ganhar com o João Muito Costa, não é? Exatamente. Tudo Se bem. não der, Se não der, paciência. mas paciência. Claro. De resto, É verdade. aquela prova É isso. é uma prova para Era o que ganhar, devia de mas ser. não Claro. é grande coisa. Avançamos para o último tópico. Pedro, queria que tu desses a tua opinião sobre o futuro. O que é que tu futuro esperas do Sporting? O futuro do Sporting, quer dizer, Para a próxima época, o que é que esperas? o que eu espero era aquilo que há bocado o João Paulo utilizou a frase que acho que todos nós, eu espero que o Sporting continue a lutar pelos títulos, não é? Porque O que é que tu achas que vai acontecer durante este período? Fala muito. Hoje os jornais Eu só trazem. penso nessas perguntas para mim. eu ia agora dizer E isso. eles riem. Não, mas Quer dizer, olha, os jornais fizer- hoje falam em 120 milhões que o Sporting quer fazer no mercado. não é? A pergunta é, o recorde diz isso? Por acaso não sei Aí o qual é recorde que também é o jornais. vosso jornal oficial, não é só É que se nosso. o recorde diz isso, por acaso Tá foi que me certo. levou ao É engano vosso. na última na semana. Sabes porquê? Eu já Sempre digo. que eu quero É saber o engraçado 11 do dizeres Benfica, isso. Não, mas é inacreditável. Quem me conhece bem sabe, aliás, no Eu sei, último eu sei, programa estou que a brincar. estávamos aqui, Sei. estávamos lá fora para vir gravar o Canto Sporting e alguém diz, agora andas acabou de falar, e eu pego no tu pensaste, telemóvel "Ei, para ver credo." as declarações, e a primeira coisa que faço é ir ao recorde. E estava o Luís, Sim, sim. 0-0, Sim, ao sim. lado dizer, pá, estou desiludido. Em vez de dizer ao 0-0, foste ao recorde. Eu, não. Se é para ver coisas do Sporting, tem que ir ao jornal oficioso do Sporting. Como é óbvio, toda a gente sabe que, Opa. que o Mas olha Sporting que- e o Bernardo Ribeiro têm ali aquelas Ok. informações. Mas sabes e que é uma mais coisa coisas que curiosa? podia dizer o que é que acontecem lá. Mas é óbvio que se eu vi essa notícia hoje, parece-me claro que vai acontecer uma revolução. Isso acho que não há grandes dúvidas.
Morita já saiu, Bragança tem proposta para sair, o Yulman também parece que vai sair, Mas o Pedro Gonçalves também, de repente estamos a falar 4 ou 5 jogadores do meio campo. É óbvio, mas também já contrataste 3 ou 4. O Frederico anunciou isso. Portanto, não, Ele não disse que ia sair toda a gente. Não é? E vai sair toda a gente. E eu acho que vai sair toda a gente ali no meio campo. E há também, pelo menos temos uma coisa melhor do que o ano passado, é que fechamos já alguns negócios muito rapidamente. Sim, sim. E acho que a coisa aí, desse ponto de vista... Agora, se aquilo vai funcionar ou não, a mim me preocupa mais. Eu sempre fui um grande defensor do Borges, mas tenho ali algumas dúvidas se ele vai ter a capacidade de construir a equipa outra vez e ter uma equipa capaz, porque muitas vezes nós dissemos, lembro de falar aqui durante os 31 programas que gravamos do Canto Sporting, houve momentos que o Sporting pratica muito bom futebol ofensivo, mas tem jogos absolutamente hediondos do ponto de vista de não haver um plano B, defensivamente a falhar. Eu já nem falo do Torriense, mas jogos do campeonato em que tu, a ida a Gil Vicente, o AVS, jogos que tu terias que ganhar, ou que em alguns deles até estiveste à frente, ou por exemplo com o Braga, que perdes 4 pontos em num penalti aos 92 minutos, o outro em um penalti aos 89 minutos. Portanto, coisas que tu dizes assim, não são muito normais de acontecer. Portanto, eu acho que esse vai ser o maior desafio. E aqui acho que agora trocamos de posições. O ano passado nós tínhamos uma base muito mais sólida, provavelmente agora é o Porto que sai com uma base mais sólida, muito bem formada, que foi campeã, que vai manter o mesmo treinador, praticamente a mesma estrutura, digo eu, não, poderão sair um ou outro jogador. Acho que o Sporting tem ali um ou outro jogador que o facto de... Tem alguns que não vão ao Mundial, ali talvez... Soares talvez seja a grande dúvida, mas também não sei se isso vai ser, se o Mundial vai afetar assim tanto. Trincão também. Bem, temos Trincão, que agora se começa a falar, bem, e tem uma vantagem, pelo menos, que é, nós só jogamos dia 9 ou 10 de agosto, portanto, conseguimos nem ir à Supertaça, também provavelmente era para perder, como tem acontecido estes últimos 2 anos, mas não temos jogos nenhuns, vamos jogar, portanto tem aqui um tempo enorme para preparar a temporada, e portanto eu acho que o futuro... pode ser muito interessante, nunca houve tanto dinheiro em Alvalade como há agora com as entradas e com as vendas. Portanto, quer dizer, o que é que querem? É trabalhar. É trabalhar. Agora, se vai funcionar ou não sei se vai funcionar. Claro. Agora, que há ali boa base de trabalho para funcionar, acho que sim. Agora é pôr as mãos à obra e pelo menos repetir alguns dos mercados que nos trouxeram resultados nos anos em que fomos campeão e bicampeão. Agora, não podem ser como o mercado de dezembro, nem como de janeiro, sim, nem como o mercado de verão, que depois também tiveram os problemas físicos, mas mesmo isso não justifica tudo. Vamos ver. Paulo, e do lado do Futebol Clube do Porto, o grande receio é perder Diogo Costa? Sim. Neste futuro, no mercado, isso é sempre um receio, futuro. Até porque ele é uma peça fundamental, não só no balneário e no... Ele é o capitão da equipa, para todos os efeitos, um capitão muito tranquilo, por acaso. Mas na própria maneira como ele influencia o jogo da equipa é muito difícil conseguir substituir o Diogo. O Diogo entre os postos consigo perceber que dá para substituir. O problema é o resto, não é? Portanto, sim, tenho esperança de que ele se mantenha. Se não se mantiver, vão ter que encontrar uma solução, mas é daquelas soluções que só podem vir da própria equipa. Aliás, Farioli demonstrou com Samu, não é? O nível é tão elevado que ele não conseguiu substituir Samu, teve que ser a equipa a substituí-lo, e os extremos marcaram mais golos e os médios também, mas espero que não aconteça. Agora, estás tranquilo para a próxima época? A ideia de levar os extremos para a baliza agrada-me. Se a solução for a mesma, estou a brincar contigo. Se a solução para substituir de Samu foi os extremos, eu não me importo que troquem o Diogo Costa pelos extremos. Pablo Rosário, eu acho que o Pablo Rosário é uma hipótese para substituir o Diogo Costa. Eu acho que Farioli, se pensar nisso, com as mãos ou com os pés, é a primeira, com tudo. O homem joga de todas as maneiras. Agora, a questão em relação à próxima época, eu acho que nós vamos ver um Porto melhor. No sentido estético da coisa, porque Farioli é um filósofo, é formado em filosofia. Pensei que era por causa de ser italiano e esteticamente dá uma barra a esta gente que é uma coisa impressionante, porque quer dizer, tu põe o Rui Borges ao lado de Farioli, por amor de Deus, eu próprio duvido da minha sexualidade, e não é por causa do Rui Borges. Agora acho que esteticamente, e porque para um filósofo isso também é importante, eu acho que nós vamos ver uma evolução do Porto, acho que ela está a ser preparada. Não acho que Farioli tenha que mudar muito, acho que é a evolução natural do seu tipo de jogo.
Acho que a grande ameaça é perceber até onde é que nós conseguimos ter uma equipa preparada para voltar à Champions. Claro. Não sei, agora não há um grupo que a gente possa perceber, não, ganhamos aqui a estes. Deixa ver quais são os jogos. Esse é a grande dúvida. Agora, eu acho que é claro que Farioli vai manter a mesma competitividade, o mesmo modelo, basicamente. Vai evoluir dentro do modelo. Vai evoluir dentro do modelo, vai ser mais criativo, provavelmente, mas vai ser muito competitivo. Vamos notar os mesmos padrões e isso dá-me uma segurança bestial, pá, não é? Obviamente, se o Sporting e o Benfica puderem implodir, tanto melhor. Mas se fizerem todos os mesmos pontos que fizeram este ano, também não está mal. Pode ficar assim. Não, isso já não. João Paulo, ficas com a batata quente? O que é que tu queres que eu diga sobre o futuro do Benfica? Agora diz-me lá. Estás a abrir aí a tua bola de cristal? Assim, não, eu hoje tarde perguntava no X isso à malta que Pensei que tinhas perguntado ao chat GPT. Não. Que foi, e houve um amigo que no X dizia, falava de uma experiência de um gajo, um austríaco, o Schrinder, ou Schroding, qualquer coisa assim, que fazia uma experiência com gato, e a experiência era, não era? A ideia de que o gato estava ao mesmo tempo vivo e morto, ou como quiser, ou ao mesmo tempo vivo e morto, depende da perspectiva. Não sei, mas acho que podíamos perguntar à Lili Canessa. Que é o contrário, ela tem convicções muito fortes sobre o assunto. Tenho certeza que calhar é o gato. Isto tem tudo para ser um grande momento. Eu cortei essa parte. E eu sinto que o Benfica neste momento está refém disto. Isto é, como é que é possível que uma instituição como o Benfica esteja refém desta situação quase kafkiana, em que nós, que até estamos atentos à realidade do Benfica, não sabemos em que ponto estamos. Portanto, eu não sei se o meu treinador é o A, se é o B, se os jogadores, esta ideia de estão a se contratar aqui, vai-se pensar ali, o guarda-redes é este, é aquele, não fazemos ideia nenhuma. O Di Maria ficou enquanto quis, quando quis ir embora foi embora. O Otamendi igual. O Otamendi ficou cá enquanto quis e quando não quis foi-se embora. E estamos assim. E isto vale para uma situação em que o futuro é, do meu ponto de vista, apenas uma cópia fiel do que está acontecendo no presente. E, portanto, se me perguntas o que é que pode acontecer na próxima época, eu acho que pior do que esta vai ser difícil. Espero que seja melhor. Porque não há outra forma de ser do Benfica, não é? É acreditar que a próxima vai ser melhor do que esta. Agora eu não faço a mínima ideia o que é que vai acontecer. Se vai ser com o Marco Silva, se vai ser com outro treinador qualquer, porque eu acho que o problema não é de Marco Silva, de Mourinho, de Lage ou de Roger Schmidt. O problema é anterior a isso e acho que passa pela capacidade do Benfica ter uma ideia do que quer para a instituição. Porque mesmo nas modalidades começa-se a sentir uma certa desorientação. Equipas que facilmente competiam agora estão menos competitivas. E não foi só porque os adversários melhoraram, foi também porque a qualidade do Benfica nessas modalidades, o voleibol é desse exemplo, tem diminuído. Nesse sentido, acho que, e eu falo das modalidades porque o Benfica, e sobretudo no canto, nós temos falado muito da questão das modalidades. Acho que há duas modalidades onde as coisas estão... Não ouvi. Pudera. Sim, não, mas mas foi... Eu também falava muito do atletismo. Não, mas é algo... de campeões europeus. É algo genuíno em nós. E até porque sim, são clubes efetivamente ecléticos. Não, e no sentido que mais eu do que o Duarte, tenho esse carinho pelas modalidades, eu vou aos pavilhões. Sim, mas deixa só que numa defesa ao Paulo, o Fragoso trazia sempre as modalidades. Sim, chato. Não, sim, trazia. E temos muito carinho por elas. E desse ponto, mas eu estou a ir buscar este ponto, sobretudo nesta perspectiva, até naquelas que parecia que até porque é um reflexo da estrutura, não é? Exatamente. Claro, sente-se. Agora é evidente que depois, dentro da própria instituição de Benfica, há muito um bocadinho, tu há um bocadinho dizes uma coisa parecida com essa, que é, havia portistas que nem queriam que o Vilas Boas tivesse sucesso. E eu não quero acreditar que, do ponto de vista de um sócio do Benfica, de um adepto do Benfica, haja alguém que não queira o sucesso da equipe, porque todos queremos. Só que depois, quando eu aqui dou a minha opinião sobre o que penso do trabalho do Rui Costa, lá estão eles e tal, e não sei o quê, devias era bater na malta do Porto e do Sporting. Quer dizer, como se eu, sublinhando aquilo que é a minha análise sobre o trabalho, neste momento, acho eu, incompetente do Rui Costa, esteja a ajudar o Porto ou o Sporting por causa disso. Quer dizer, ia fazer de conta que não estava a ver o que estou a ver, e nesse sentido é difícil para mim responder essa pergunta, o futuro. Eu nem sei do presente, quanto mais do futuro. Mas cá estaremos para falar dele, quando ele assim for.
E resta-me Por causa agradecer. do Benfica vai ser cedo. Exato. Graças ao É que Torrias. o Benfica está a jogar daqui a uns dias, não é? Mas vai jogar contra o mês e meio. Atlético de Sim, Tirana. mas sabes qual é a questão? É que vamos a ser pragmáticos. Atlético de Quem é que Tirana. vai? Estava a ver. O Juventus de Tirana é uma equipa de futsal, não é? Passarinhos da Ribeirão. Juventus de Triana. Triana. Ali da zona da Ariosa. É uma equipa de futsal contra a qual eu já joguei. E também há uma Juventus de Pedroso. Vê lá. Portanto, estas Que não coisas... faltam isso. Esse é o Juventus. clube do Brás, não é? Do Brás. Não é? Não. O que não era adepto da Juventus? Era. O Rui Pedro Brás. Toda a gente sabe que o João Pedro Brás era. Rui Pedro Brás. Rui Rui Pedro Pedro Brás era. Já está batizado. Olha, mas Rui aquilo há Pedro bocado Brás. de um recorde, meio a sério, meio a brincar, não tem nada a ver com isto, nem devíamos estar aqui, mas sempre que nós queríamos saber o 11 do Benfica, mesmo quando havia dúvidas de quem seriam os jogadores, era só ver qual era a aposta do Era recorde. o Vítor Pinto. Era certinho como o destino, eles sabiam sempre qual era o 11 do Benfica. Mas isso, no Sporting também tínhamos isso. Houve um ano em que era Ainda vamos dizer que era o António Silva. Coitado Ora. do António Silva. A sério. E essa cena. diz Malta, muito vamos sobre embora. isto. Não, Renovamos o contrato para o próximo ano. Sim, sim. Com Estamos quem? em cima, com vocês. Pois é que era com o Mourinho. Continuamos aí com os cantos e convosco, naturalmente, com o Igor, com o Duarte e também com o Pedro Fragoso e com o João Paulo Silva, o Pedro Varela e o Paulo Silva. E muito obrigado a todos que estiveram connosco durante esta temporada. Fazemos aqui um pequeno hiato de férias. Lá para agosto estaremos de regresso, cada um no seu canto. Disseste iate de férias? Hiato. Ia dizer Iate de férias. Podia ser. Não me diga, estava a pensar que o Fecha, 00 acaba tinha já. um iate e íamos todos. Iates de férias, acaba já. Tínhamos no iate do Mas 00. isso Isso é o mês das mais que estranho. No Mas já iate estás do a ver? 00 ali no Mas já, Mediterrâneo. mas já estás a ver a forma como iam excluir o Benfica, não é? Como eu Não, começo não. a época mais cedo, os Benfica Ninguém já tem não culpa. iam. Olha, o Paulo não tem que jogar antes. O Paulo não tem que jogar antes. Eu também não. Se for jogar à Córcega, a gente leva. Qual era o problema de Contra o estarmos a ver Bastián. o jogo do Benfica contra o Atlético contra o do Bastián. Triana ou lá contra quem é no iate do 00 no Mediterrâneo? Não tinha problema se nenhum. fosse da Triana, seria no mar Adriático. Ou possivelmente. isso, uma Podia coisa ser por aí. qualquer. Portanto, Muito obrigado a todos e até para o ano, ou até a próxima época, que é daqui a um mês, sensivelmente. exatamente. Pá, vai ficar mais cedo.